É interessante que você peça a Deus que te revele isso, porque o diabo sabe disso. E o diabo sabe, o inferno sabe o que foi feito naquela cruz. E o que foi feito dentro do inferno depois que Cristo morreu naquela cruz. Então, aqui na hora da crucificação, depois que ele apanha, depois que Pilatos lava as mãos e disse: eu lavo minhas mãos, eu lavo minhas mãos do sangue desse justo. Ocorre o outro momento quando eles pedem Barrabás e pede que Jesus seja preso. Então Cristo vai lá para o Calvário para executar o plano. O plano dele sempre foi esse. O plano dele sempre foi pagar pela humanidade para o Pai dele e depois dar à humanidade uma carta de alforria, dizer assim, ó, você está livre. E não só livre. Se você aceitar essa liberdade, eu também te dou a minha vida. Eu também te faço ser como eu sou. Porque o objetivo dele em nos salvar é nos levar a ser como ele. Mais sobre isso nós entenderemos no domingo, quando nós entendermos sobre a ressurreição. Versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram levar a cruz. Porque com certeza Jesus estava tão arrebentado, tão destruído, que ele não conseguiria levar essa cruz até lá em cima. Aqui a Bíblia diz, no versículo 31, ó, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, a morte. O levaram a um lugar chamado Gólgota, que significa caveira. Ele não morre no Monte Moriá, no Monte Horebe, ele morre no Monte da Caveira, no Monte da Morte. E deram-lhe beber vinho misturado com fel, mas ele provando não quis. Aqui começa o escárnio. Sabem que ele está sofrendo, sabem que ele está mal, sabem que ele está quase morto, mas dão vinho com fel. Imagina o que é você dar vinho com fel para alguém que está todo moído, para alguém que está todo quebrado por dentro. Não seus ossos, mas seus órgãos. Um dia desse, eu estava trabalhando aqui, e eu fiz tanto esforço que deu uma dor do lado e demorou um tempo para parar de doer. Quando eu comia, doía. E olha que ninguém me bateu. Agora você imagina uma pessoa que apanhou como ele apanhou e alguém agora fala assim, toma vinho com fel. E tudo isso por mim e por você. Mas ele provando não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes. Aqui é a hora que deixam ele nu. Esse Jesus que você vê que tem ainda uma roupa, aquilo não existe. Ele foi pendurado nu na cruz, totalmente nu. Ele foi humilhado. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta.
repartiram entre si minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Qual era a acusação? Este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Balançavam a cabeça e diziam: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. E se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. E confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. A hora sexta, e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, 3 horas de escuridão. Porque o que estava acontecendo no mundo não era uma simples morte. Os estudiosos dizem que é a hora que o demônio vem, que as forças do mal se aproximam. E é interessante que você entenda isso. Porque a tua compreensão dessas coisas e depois a tua compreensão de uma caminhada com Deus vão te dar autoridade para vencer os demônios quando você os verem. Isso aqui não foi simplesmente o sol que ficou triste, uma nuvem que entrou na frente. Era a hora das trevas, era a hora dos demônios, era a hora do mal. E por incrível que pareça, Satanás achava que podia vencer Jesus. Achava que podia acabar com ele. Então houve trevas sobre a terra até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa hora é a hora que Deus deixa Jesus. E pela primeira vez na vida dele, ele fica só. O que significou Jesus Cristo carregar o meu pecado e o seu? Quando o pecado da humanidade é derramado em Jesus, Deus o larga. Deus o deixa. Eu não consigo entender muito como é que deve ter sido. Eu vou te explicar o que é uma pessoa carregar o pecado da humanidade. Imagine você enfiado dentro de uma fossa até a cabeça e permanecer ali, dentro de uma fossa. Lá na Bahia tinha fossa, tinha banheiro, nos banheiros que tinha um buraco no meio. E era um buraco assim, e lá embaixo era cavado, e era ali que ficava tudo. Eu me lembro que quando eu ia naquela fossa lá da minha avó, chamava fossa. O banheiro no fundo do quintal, um buraco, e você agachava ali e realizava suas necessidades. E era uma tristeza para ir lá, quando tinha que ir lá. Um lugar escuro, fedia. Agora você imagina o que era se enfiassem você lá dentro, da cabeça aos pés, e te colocasse lá de 6 horas da manhã até as 3 da tarde. Da cabeça aos pés, mergulhado lá, comendo aquilo, bebendo aquilo, engolindo aquilo.
É só para você ter uma noção, um pouco. O que significou Jesus carregar o pecado do mundo nele. O que significou Deus permitir Satanás colocar o pecado em Jesus, porque ele se fez pecado por nós. Você sabe o que é isso? Uma pessoa que ficou 33 anos sem nunca errar, que dizia, o filho do... Ele está vindo aí, mas ele não tem nada em mim. Quando chega nesse dia, Deus sai e deixa Satanás entrar e jogar a sujeira dele dentro de Jesus. Isso significa ele se fazer pecado. Ele se fazer pecado. Ele se fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. E esse é um dos motivos pelos quais, nesse horário, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque você me abandonou. Jesus Cristo está sozinho na cruz agora. É interessante essa noção da gravidade da sua morte, para que depois, quando você começar a estudar sobre a santificação, nunca mais você fale aquela pérola que muitos disseram, não sei para que isso tudo. Essa pérola, para que tudo isso? A nossa vida de purificação, ela deve servir para honrar e habilitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque uma vida de pecado, diz a Bíblia, que crucifica de novo a quem? O Filho de Deus. E o que seria crucificar Jesus de novo? É simples. Você se converte, ele entra em você e você está nele. Aí você pega a porcaria do pecado e traz tudo de volta e faz ele ter toda aquela experiência de novo agora em você. Simples. É por isso que depois que você entende isso, a sua noção sobre pecado tem que mudar. Mas para que eu não vá lá para outra lição, vamos ficar só nessa hoje, para ficar bem massificado em sua cabeça. Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo diziam, chama por Elias. Então entenda, naquele momento Deus o desampara. Isso aqui não é showzinho, não é charminho. Deus o largou. Ele se tornou pecado e Deus não habita com o pecado. E por um momento Deus o deixou. Por um momento Jesus morreu. Jesus Cristo morreu. E ele não morreu só na cruz. Ele também morreu no Espírito. Não pensa você que Jesus fez um teatro. Ele morreu no Espírito. Quando Deus se afasta de Jesus, ele morre. E eu vou lhe mostrar os textos. Mais do que nunca eu entendo porque os apóstolos só pregavam a Cristo e nada mais. Porque Cristo é o plano. Cristo é o plano. Essa pessoa é o plano. E viver nessa pessoa e andar nela é o grande plano. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo na cana, dava-lhe de beber. Mais zombaria, mais sofrimento, piorando a situação dele.
Agora ele está abandonado pelo pai, só. Você já sentiu só alguma vez? Você já sentiu só alguma vez? Quem já sentiu só aqui? Foi bom? Maneiro, né? Então a diferença de você ter solitude, que é você querer ficar sozinho consigo mesmo, e quando você se sente solitário, abandonado, vazio, sem nada nem ninguém. Quem já sentiu esse tipo de solidão? Pois Jesus sentiu essa dentro de uma fossa. Eu vou repetir, ele sentiu essa dentro de uma fossa. E não foi numa fossa de olho fechado, com o nariz tampado. Foi numa fossa bebendo ela, engolindo ela. Uma fossa no seu espírito, uma fossa na sua alma e uma fossa no seu corpo. Isso foi a sua morte. E eu tenho que saber disso, pastor. Se você não tivesse que saber, não estaria escrito aqui. E eu vou repetir para você. Um dos motivos pelos quais o poder da morte de Cristo é tão fraco na nossa vida diária é porque nós tratamos a morte de Cristo de uma forma leviana. Frases de efeito. Obrigado, Jesus, porque você morreu por mim. E aí? E aí? Morreu por você, e aí? Morreu para quê? E por quê? E como é que foi? Qual o peso disso? Qual a implicação disso? Qual a gravidade dessa morte? O que significa esse pão? O que significa esse cálice? Então, abandonado, agora o cara pega um vinho e bota na boca dele um vinagre. E outros diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Ele entregou o Espírito. Antes eu achava que, quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, eu achava que ele já entregava e ia para o céu. Não, ele não vai para o céu quando ele entrega o Espírito. Ele desce para o inferno. Ele tem também que ir lá no inferno. Ele precisa descer lá no inferno, como todo mundo desceu. Todo pecador desceu. Só que a Bíblia diz que a morte não conseguiu retê-lo. E a morte não conseguiu retê-lo não foi na cruz. A morte não conseguiu retê-lo no inferno. Por isso que escureceu tudo. Você tem um inferno em ação. E eis que o véu do templo se rasgou. Aqui começa além dessa violência que ele sofre no seu corpo. Agora, o poder de Deus age com a violência que o véu do templo se rasga de alto a baixo. E lendo este livro eu vi uma coisa que quando o véu se rasga, é Deus saindo de dentro do santuário. O véu daqueles sacerdotes acabou. Deus sai do santuário, não está mais dentro de uma caixa, não está mais confinado a um lugar. Não é só o céu que é aberto, é Deus que sai daquele lugar. O véu se rasga de alto a baixo. Você já viu na Bíblia, nas histórias dos judeus, quando um homem está triste, quando um pai perde um filho, o que ele faz? Ele rasga a roupa. Aqui o véu do templo se rasga. Quando Jesus, perfeito, limpo, puro, Filho de Deus, é abandonado pelo Pai, está mergulhado na fossa humana.
e agora é levado para o inferno. Há uma comoção. O véu se rasga, a terra treme, a terra que ele fez, a terra treme, há um terremoto. Não era uma exibição de poder de Deus, era o choro da terra. Abrem, tremem a terra, fendem-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição. Não mistura o dia da morte com o dia da ressurreição. Os santos só saíram quando Jesus levantou. E entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era originado de Deus, o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe, e muitas mulheres que o tinham seguido desde a Galileia para o servir. Tem um outro texto no livro de Marcos, vamos para lá, que existem detalhes em cada texto. Eu quero também que você entenda o lado do poder, o lado sobrenatural dessa Páscoa. Quando você lê a história dos egípcios morrendo na Páscoa, quando Deus tirou o povo de Israel de dentro do Egito para torná-los uma nação pessoal, uma nação particular, existem eventos. O sangue é passado no umbral da porta, o cordeiro é morto, eles saem, eles levam dinheiro, eles levam a liberdade e morrem os primogênitos. A Páscoa, irmão, em qualquer época, seja na época dos egípcios, aquela sombra ou essa, ela é carregada de manifestação sobrenatural. Eu vou repetir. Eu quero escrever na sua mente, irmão, pelo amor de Deus, pare de imaginar a Páscoa como esse evento repetido, frio. A Páscoa, seja a Páscoa dos egípcios, seja essa aqui, ela é carregada de manifestações sobrenaturais. Isso com ele morrendo. No domingo nós vamos ver ele ressuscitando. E por que eu preciso entender isso? Eu e você temos que entender isso para que nós fiquemos convencidos que nós não podemos ser uma igreja natural. Que nós não podemos ser uma igreja que acredita de boca. Porque depois os apóstolos e a igreja de Atos, eles andam na mesma representação sobrenatural. Na mesma. Em Marcos, naquela hora que, vamos ver se aqui em Marcos, que ele enfia uma lança e sai água. É Lucas. Em Lucas também ele diz está consumado, né? Foi em Lucas que você leu? Hoje uma irmã me perguntou, pastor, por que Jesus falou está consumado? Ele disse está consumado porque ele cumpriu com o plano que ele tinha aqui, cumprir. É a palavra tetelestai. A palavra grega é tetelestai, que significa está consumado. Eu resolvi, paguei a dívida. Quando um homem era preso e ele cumpria com a pena, o carcereiro lá ia depois lá e botava uma placa lá quando ele pagava a dívida. E a dívida era, o nome chamava-se tetelestai, na porta da cela dele. Ou seja, já pagou. Quando ele disse, está consumado e morreu, ele disse, paguei. Está pago. Eu fiz o que eu tinha que fazer.
Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança e saiu sangue e água. Eu estava lendo a explicação médica para isso. É que o coração de Jesus foi rasgado, o sangue foi lá para dentro, os glóbulos brancos se separaram dos vermelhos. E quando eles furam o lado de Jesus com a lança e seu coração é furado, primeiramente sai aquela água, depois derrama o sangue. E tudo isso foi para pagar por mim e por você. Tudo isso foi para tirar o pecado do mundo. Depois que ele morre, irmão, há um texto que eu quero que você veja para nós irmos para a ceia. No capítulo de 53 de Isaías, versículo 10 e 11. Isaías 53, Velho Testamento. Versículo 10. Todavia, ao Senhor, que é Deus, agradou moê-lo. Agradou moê-lo, fazendo enfermar. Não foi só o corpo de Jesus que foi colocado para carregar nossos pecados. O espírito, a alma de Jesus carregou nossos pecados. Está aqui, ó. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo quando o quê? A sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prospera na sua mão. Versículo 11, e ele verá o fruto do trabalho da sua alma. O fruto do trabalho da sua alma. E ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. Outro texto, 1 Timóteo 3,16, lá no Novo Testamento. Cada dia eu entendo por que Jesus largou tudo. Jesus foi amaldiçoado por nós no corpo, ele foi amaldiçoado na alma e ele foi amaldiçoado no espírito. Por isso que ele é um sacrifício perfeito. E é interessante, amado, que você e eu entendamos isso. E que isso desça o mais profundo do seu espírito, da sua alma, do seu corpo. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 19, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Vamos ler bem devagar isso. Deus se manifestou o quê? Em carne, e ele foi o quê? Justificado em espírito. Jesus foi amaldiçoado no seu espírito. E no domingo nós vamos ver que ele ressuscitou. Mas Jesus não ressuscitou por si mesmo. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou. Jesus não ressuscitou só no corpo. Deus saiu dele, ele carregou a sujeira toda, foi lá para o inferno. Ficou lá no inferno. Desceu ao inferno. Mas Deus o tirou do inferno. Aí a gente vai entender no domingo um pouco o que foi aquilo que a morte não conseguiu retê-lo. A Bíblia diz que a morte não conseguiu retê-lo. O que está escrito que a morte não conseguiu retê-lo? Não conseguiu segurá-lo. Por quê? Só não consegue reter quem está fazendo o quê? Alô? Pensa nisso, irmão.
Usa a cabeça. Leia. O que significa que a morte não conseguiu retê-lo? E o interessante é que toda essa vitória sobre tudo é para que depois, perdoados, justificados pelo seu sangue, nós também tenhamos acesso a isso. E vivamos esse nível de vida à medida que o obedecemos. Compreender os detalhes disso, irmão, e nos adequarmos a isso, nos habilita a viver toda essa grandeza. Porque o meu interesse em compreender as coisas de Cristo é viver a vida de Cristo. O interesse em querer compreender a Cristo é viver a vida de Cristo. E compreender as coisas como Cristo compreendeu. E vencer todo tipo de demônio como ele venceu. A fé não vem pelo ouvir? E o ouvir pela palavra? Quantos aqui estão compreendendo algumas coisas a mais nesse momento? É interessante que na ressurreição ele fala, não me segura, Marta, Maria, porque eu não subi ainda. Porque é 40 dias falando aqui ainda, e quando chega nos 40 dias ele vai para o céu. E ele entra como um sumo sacerdote, com as mãos e os pés perfurados. E é interessante que ele sobe para o céu, apresenta esse corpo lá agora como sumo sacerdote e cordeiro, tendo vencido a morte, tendo sido ressuscitado pelo Pai, ele entra no céu e 10 dias depois o pessoal recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo não desce antes que Jesus tenha feito tudo isso e suba. Nós vamos distribuir a ceia, até porque tem irmãos que moram longe, eu não quero que eles fiquem sem participar. Por gentileza, vocês podem servir a ceia e eu vou falando, e mantenham-se alertas enquanto a ceia é servida. Abra também sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, verso 21. Enquanto eu falo isso, quantas pessoas aqui começam a expandir o raciocínio a respeito de Jesus? Enquanto eu falo isso, quantas pessoas começam a entender a grandeza desse negócio? Sim, né? É isso mesmo? É 2 Coríntios 5, 21? Olha só, vamos falar bem devagar isso. Ó, aquele que o quê? Ele não conheceu o pecado. Irmão, não é que ele nunca soltou uma mentirinha. Ele não conheceu o pecado, ele nunca tinha conhecido Satanás. Ele nunca tinha conhecido a natureza diabólica. Aquele que nunca experimentou a natureza diabólica. Você já ficou endemoniado alguma vez, irmão? Não precisa levantar a mão, não. Porque para você que já ficou, você deve saber como é que é. Você já ficou com alguma impressão diabólica no seu corpo alguma vez? De uma ruindade em você? E você sentiu isso em você? E você falou, isso não é normal. Quem já teve isso aí, levanta a mão, por favor. Pois é. Foi bom? Foi legal? A Bíblia diz que ele não só teve a impressão, ele foi feito pecado. Repita comigo, ele se transformou no pecado. Ele se transformou no pecado. Deus o fez um pecado. Ele o fez pecado. Jesus foi acabado, irmão. Jesus foi acabado naquela cruz. Ele foi acabado, ele foi destruído.
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o quê? O fez pecado, ele virou pecado. Deus o fez pecado por nós. Para que nele. Agora, para que ele virou o pecado? Para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Por isso que ele é o plano perfeito. Que ele arranca de mim o meu pecado, a minha natureza satânica, diabólica. Ele crucifica essa natureza diabólica lá na cruz. Ele se torna essa própria natureza, ele se torna isso lá na cruz, morto. E enquanto ele paga esse erro para Deus, Deus também me devolve uma carta de assinatura, ó, você está livre. Está livre disso. E não só está livre disso, eu estou te justificando. E se você me aceita, eu te dou o meu espírito, o mesmo espírito desse Jesus, eu estou te dando ele, para que você viva como ele. É por isso que Jesus dizia que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Quem faz as mesmas obras e maiores? As pessoas que andam como ele, os que receberam abundância da graça. Isso é abundância da graça. Eu recebo uma inocência que não me pertence. Eu recebo uma pureza que não me pertence. Eu recebo uma justificação que não me pertence e que eu não fiz nada para ter. Eu recebo uma liberdade que não me pertence. É por isso que quando você se converte, você experimenta tanta coisa sem você ter feito nada. Isso não quer dizer que depois você não vai fazer nada, que você vai viver como você quer. Aí é uma outra história. Aí já, depois que você é feito justiça, aí você tem que aprender a andar na justiça. Você não pode dizer, fui perdoada, tudo de graça, agora eu posso ter tudo que Deus me deu, fazendo o que eu quero. Não. Você tem que entender que você está crucificado com Jesus. Você ficou lá naquela cruz. Haverá coisas nesse mundo que você vai olhar e falar, não estou mais lá, estou morto. E ai de você, e a grande desgraça é quando você quer ir lá, pegar e tocar, e comer, e beber, e fazer o que você não devia mais estar fazendo, expor o seu corpo, sua alma, o seu espírito, onde você não devia mais expor. Querer ser o que você não é mais. É isso que anula o poder, isso que anula. Mas quando você começa a viver a santificação, você vai viver o que a Bíblia diz, os que receberam abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida. Eles reinam em vida. Eles reinam. O reinar em vida é literalmente viver a vida desse Jesus ressuscitado, como ele viveu quando ele estava andando aqui na terra. No último texto, Atos capítulo 13, verso 29. A abundância da graça é isso. É você receber uma inocência que você não tinha, receber um perdão que você não mereceu, eu e você recebermos um reino que nós não fizemos nada para isso. Tudo porque Deus me e te amou.
Atos capítulo 13, verso 29 diz: E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o quê? O ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são as suas testemunhas para com o povo. E nisso vos anunciamos que a promessa foi feita aos pais. Deus a cumpriu aonde? A nós, seus filhos. Deus ressuscitou a quem? A Jesus. Se Deus não levantasse Jesus Cristo, ele nunca teria levantado por si mesmo. E Deus só levantou Jesus porque Jesus era justo. É isso que nós temos que pregar para as pessoas depois que entendermos. É isso que muda um ser humano. Doença, irmão, e pecado têm uma mesma origem: Satanás. Vou repetir. Enfermidade e pecado têm um só dono: Satanás. Eu vou repetir. Enfermidade e pecado têm um dono: Satanás. Enfermidade e pecado têm origem espiritual. A morte de Cristo na cruz, ela veio para resolver isso. Eu estou te mostrando tudo o que foi feito. Agora, no decorrer deste ano, quando a gente for estudando sobre Cristo e o Espírito Santo, você vai entender como você tem que corresponder a tudo que foi feito. O que eu tenho decidido na minha vida nos últimos dias é corresponder a toda essa graça. Aí como isso tem se expandido em sua mente? Estudando e lendo. Estudando e lendo. Lembrando de Cristo, como Paulo mandou Timóteo fazer. Lembra-te de Cristo e este crucificado. É essa compreensão que habilitará para outras coisas. E quando encararmos demônios, Cristo morreu e recebeu autoridade sobre todo o quê? Toda a carne, e recebeu poder sobre toda a terra. É isso que aumenta a minha fé para comprar cadeira para cá, cadeira para lá, e daqui a pouco, quando o bairro inteiro, cidades, nações vierem a esse lugar, porque Deus me deu uma unção de fulano. Não, irmão. Porque estamos vivendo como Jesus viveu. Onde você recebeu a unção? No dia que eu entendi o que foi feito na cruz. E no dia que eu passei a viver à altura, correspondendo a tudo que foi feito naquela cruz. O poder daquela cruz e daquela ressurreição também me alcançaram. É isso. Quando eu entendo a grandeza desse negócio, Antônio Carlos, eu vou entender a grandeza de tudo que Deus fará em nosso meio. Quando a gente anunciar isso para as pessoas e gastar tempo falando desse Cristo, depois de termos entendido ele, e dizer que é esse Cristo que quer vir morar nas pessoas. É por isso que, à medida que essa compreensão existir, será bem clara. A gente fala do reino de Deus, fala do inferno, né, do reino das trevas, fala do reino de Deus, de Jesus que Deus deu ao mundo para carregar os nossos pecados e o pecado, tirar o pecado. É por isso que o pecado não pode mais me dominar. É por isso que o cristão pode vencer o pecado. Você pode vencer a natureza diabólica. Por quê? Porque ele já tirou a força do pecado. Ah, é uma coisa mais forte do que eu. Não, irmão, não é mais forte do que você. É você que não quer deixar. Você que não quer deixar. Só você falar assim, eu gosto. Eu não vou dizer das coisas que às vezes você e eu gostamos, porque eu não estou a fim de envergonhar ninguém.
Deixa que o Espírito Santo faça a obra. Mas não fala mais isso, é mais forte do que eu. Não, não é mais forte, você quer. Só que a minha oração é que à medida que eu e você entendemos o tamanho da morte e o tamanho da obra, a gente decida fazer a renúncia para ativar o poder. O poder que já foi dado pela graça. Qual é o poder? Uma vida sobrenatural. Por isso que o normal será isso. Reino de Deus, Jesus Cristo, perdão dos pecados, a pessoa aceita de verdade, se arrepende dos seus pecados, logo em seguida a gente ensina, ora, ela recebe o Espírito Santo, visivelmente fica claro que ela recebeu o Espírito Santo, aí ela fala em línguas, ela aprende a lidar com isso, e ela vive essa realidade visível do sobrenatural. Não vai ser levantar a mão e dizer, agora eu sou daqui, e depois de 2 mensagens ela não quer ser mais. Não é isso. Não é isso. Agora eu sou. Depois de 2 semanas, eu não sou. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Hoje eu sou crente, mas qualquer campeonato me tira da igreja. Não, irmão, não é crente. Nunca teve a experiência com esse tipo de coisa. E talvez nunca tenha escutado Jesus dessa forma. Porque vocês devem se preparar para ver Deus respaldar essa palavra. Porque os sinais acompanharão os que crerem. E os que crerem no quê? Os que crerem nos sinais ou os que crerem em Cristo? Porque alguns anos atrás eu achava que eram os que crescem nos sinais. Não, eu creio em sinais, eu creio em sinais, eu creio em sinais, eu creio em milagre, eu creio em milagre. Mas o que o milagre é? O milagre é os milagres, seja profecia, sonhos, visões, prodígios, qualquer coisa que aconteça, eles são o quê? Uma manifestação visível dessa realidade que Deus conquistou para nós e nos deu. Por isso que eu posso passar um tempo em oração, por isso que nós podemos passar o tempo em jejum até resolver e dizer assim, Satanás já foi vencido e eu quero exercer essa autoridade sobre ele. Porque eu me lembro do quê? De alguém que botou a mão na minha cabeça? Não, eu me lembro de tudo que foi feito naquela cruz. Eu me lembro de tudo que foi feito naquele inferno. Eu me lembro de Cristo sendo arrancado do inferno, ressuscitado por Deus, tomando a chave do inferno. E depois dizendo assim, agora você não toca mais na coisa impura, que eu te recebo lá em cima. Agora você odeia a iniquidade e ama a justiça. Ama o que eu te dei e eu te recebo. Odeia a iniquidade, porque foi isso que moeu meu filho. Odeia a iniquidade. Odeia a iniquidade e ama a justiça. Ah, mas eu tenho hora que eu gosto, sabe, um pouquinho da iniquidade. Eu oro que os teus olhos sejam abertos como os meus e Deus te mostre os espíritos que trabalham nas iniquidades que eu e você gostamos, que você vai passar a ter raiva rapidinho. Eu oro que Deus abra teus olhos espirituais e você consiga enxergar a cara do demônio que acompanha o teu erro, assim como ele mostra para mim. Eu vou repetir. Eu oro nessa noite que o Espírito Santo abra os teus olhos e você consiga enxergar a cara do demônio que é fortalecido pelo erro que você gosta. E eu te garanto, a partir daquele dia, você vai ter raiva do teu erro. Porque o mesmo Deus que chama, ele santifica, e ele sabe santificar. E essa é uma das formas que ele santifica, ele mostra para você. Ano retrasado, ele me deu uma palavra sem contenda. Sem contenda. E era através de não ter contenda que eu conquistaria as coisas. E alguns são testemunha de quantas coisas têm acontecido sem a gente fazer força. Só que eu vi a cara do demônio. Contenda, tinha uma faca e uma boca rasgada. E confusão, era todo perturbado.
e contenda que iria rasgar a confusão. E naquela época, eu fui convidado a sair de um ambiente que tinha contenda aí, confusão. E eu comecei a me afastar paulatinamente daquilo. Eu fui começando a me desligar daquilo. Porque eu sabia os demônios que estavam ali e eu sabia a tendência da minha carne para cooperar com aquilo ali. Então, mesmo Deus que dá a graça, ele que justifica, ele também santifica. E como ele santifica? Ele te dá graça para se santificar. Ele te dá sabedoria para se afastar. Ele te dá sabedoria para enxergar. Nos últimos dias eu tive outra visão. E aquela visão me levou a tomar outras decisões. Eu espero que Deus abra os seus olhos para que você enxergue os espíritos que suas iniquidades alimentam. Rapidamente você vai querer deixar o que você sabe que é errado e que não combina com aquela morte. Porque o que combina com aquela morte é o poder da ressurreição. O que combina com aquela morte é a gente entrar tão forte naquela morte, naquela renúncia de Jesus, para manifestarmos em nossos corpos o poder de Jesus. E se você ler o livro de Atos, aquela igreja andava nisso. E esse é o plano para Nova Iguaçu. Esse é o plano para a tua família. Esse é o plano para a tua vida. Se venceu o pecado, você venceu tudo. Venceu a loucura, venceu a timidez, venceu a ignorância, venceu a luxúria, venceu a prostituição, venceu tudo. E venceu os demônios. Só que você e eu temos que aprender a corresponder. À medida que aprendemos, correspondermos a tamanha graça. Porque estais debaixo da graça e o quê? E não debaixo da lei. O pecado o quê? Já não terá mais o quê? Domínio, porque Cristo já carregou, ele já venceu, ele implodiu o pecado no corpo dele. Mas tem outra parte. Considerai-vos mortos para o pecado. Considere-se morto para o pecado. E o quê? E vivo para Deus. Porque tecnicamente você morreu. Você tem que se considerar vivo para Deus agora. O que é meu nesse novo reino? Eu já tinha feito isso antes, mas nos últimos dias eu fiz ainda uma nova entrega. Eu quero entender isso. Estou disposto a não entender um bocado de coisa, só para entender isso aqui. Porque a fé vem pelo ouvir. E a fé, ela move as montanhas. Então vai crescer por quê? Recebemos uma unção? Não, vai crescer porque nós fomos agora, nos foi dada a imagem de quem? De Cristo. Podemos derrubar, destruir um lugar onde o diabo está mandando, um bairro onde o diabo está mandando, porque nos entregamos a Cristo de uma tal maneira que ele comunica o poder para nós e vencemos aquilo. E se as pessoas não quiserem, a gente sacode a poeira do pé e aí a condenação vem sobre elas também. E vamos para outro lugar com esse poder e com essa vida que nos foi dada. É isso que a gente faz quando elas não quiserem. Você sacode a poeira do pé e sai. E vai para onde querem. E lá vai acontecer. O que vai acontecer? Tudo que você lê na Bíblia que você vê que é sobrenatural. E quando Deus quiser ressuscitar um morto, vai ressuscitar porque Jesus venceu a morte. A morte não conseguiu segurá-lo lá no inferno. E ele, quando foi
tirado da morte, salvo da morte pelo seu Pai, ele tira as chaves da morte, tira a autoridade da morte e carrega tudo. E quando a gente se entrega a ele numa relação de amor e preferência, ele fala: eu também te dou. Vai e faz o que eu fiz. Vocês são a minha continuidade, a nova criatura, a nova criação. Se você se converteu só para ser um cara bonzinho e ter uma família e ter um dinheiro e ter uma igreja, eu tenho uma boa notícia, tem coisa maior do que isso. Para ter seus filhos crentes, tem coisa maior do que isso. Tá? Se você se converteu só para isso, você está diminuindo a cruz, mano. Você diminuiu tudo. Somos da igreja. Pessoas boazinhas. Os políticos. As pessoas não têm que nos conhecer como o povo da igreja que é bonzinho e pacífico. Os políticos, as pessoas que nos conhecem de uma forma tão pequena, deverão nos conhecer como aqueles que um dia vão transtornar o mundo. Porque quando eu vejo os apóstolos agindo no livro de Atos, aonde eles chegavam, o transtorno era declarado. E sobre isso nós falamos domingo. O plano perfeito. Por isso que aqueles homens que não eram coisa nenhuma, que não eram nada, se tornam tudo. Ele foi o plano perfeito. Tirem seus olhos de qualquer lugar que um dia Deus moveu e não move mais e leve-os para a cruz. Coloquem seus olhos naquela cruz e naquela ressurreição. Eu não entendi às vezes porque Paulo falava tanto da cruz e da morte de Cristo. Mas à medida que eu comecei a estudar, eu cheguei à conclusão que eu vou morrer e eu não vou dar conta de falar de todo esse mistério. Se Deus me permitir viver 80 anos, eu vou passar 40 anos pregando sobre isso. E não vai esgotar a complexidade de tudo que foi feito por Cristo e em Cristo, por minha e por tua causa. E que esse conhecimento, à medida que nós correspondermos, esse conhecimento se transforma em poder. E quando acontecer, você não vai dizer, é a unção de fulano e de cicrano. Você vai dizer, é a vida e o poder de quem? De Jesus Cristo, através de mim, através de nós. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança. Esse é o meu direito. Esse é o meu galardão. Isso foi o que me foi dado. E agora eu vou cuidar bem daquilo que me foi dado. Eu creio que um marco está sendo realizado nessa igreja nesses dias. Algumas coisas que o Senhor falou parecem um mistério, e é um mistério. Paulo chamava de mistério. Cristo é o mistério de Deus. Em memória desse Jesus, e com essa percepção que eu sei que vai descer da tua mente para as vias do teu coração, à medida que você dormir pensando nisso, e à medida que seu coração esquentar com isso, em memória desse Jesus que fez essa obra tão grandiosa por mim e por você, eu quero que você coma e beba, porque isso aqui é o cálice da nova aliança. Uma nova criação. Vocês são uma nova criação. Em memória dele, comamos e bebamos nós. Ele se entregou por mim e por você. Quantos aqui, enquanto eu pregava, suas consciências foram sendo chamadas para um nível de correspondência e o nível de entrega além do que o que você estava fazendo? Levante de suas mãos.
Então eu quero que você ore aqui agora, agradecendo a Jesus. Agradeça a Jesus, filho. Está parecendo encontro com Deus, pastor? Sim. A minha expectativa é que à medida que você ensinar isso para as pessoas na rua, elas sintam que se encontraram com Deus. Porque você está pregando sobre Deus e você é um filho de Deus. Isso restaura a nossa identidade. Isso restaura a forma que nos vemos. Porque passamos a nos ver como Deus nos vê. Pai bendito, aqui está o teu povo. Ria Machuri Amache. O aspecto que o Senhor me convenceu nesses dias foi do poder avassalador da cruz. E eu quero pedir que nessa hora esse poder avassalador, esse poder extraordinário, esse poder estranho aos olhos humanos, esse poder se manifeste nesse lugar. Esse poder se manifeste nos corpos aqui. Essa graça, essa maravilhosa graça, aqueça os corações. E a fé nesse nome. Agora eu sei que você entende o que significa a fé nesse nome. A fé nesse nome tão grandioso, nesse homem e nesse nome. A fé nesse nome. Nome que carrega toda essa obra. A fé nesse nome. A fé nessa pessoa. A entrega a essa pessoa que venceu a morte, venceu Satanás, venceu os demônios, venceu a sua própria carne e nos habilitou de novo a ter vida, vida de Deus. Essa vida venha sobre você. Essa vida venha sobre seu espírito. Essa vida venha sobre suas finanças. Essa vida venha sobre a sua alma. Uma vez que ele foi apodrecido com tanto pecado na sua alma, que a tua e a minha alma sejam livres de todas as mazelas, que não são apenas mazelas de família, são mazelas diabólicas que foram se arrastando pelas famílias. E chamamos a existência a palavra de Jesus que diz: a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que haja cura nessa sexta-feira neste lugar, espíritos vencidos neste lugar, espíritos que serão afastados deste lugar, porque em Cristo e através de Cristo e em santidade e honra, declaro neste lugar, meu Pai amado, que o Senhor mostre o teu poder aqui. Rejeitamos esse conhecimento teórico de Jesus. Rejeitamos esse conhecimento mecânico de Jesus. E recebemos esse conhecimento claro e interno dessa pessoa tão grandiosa, que o apóstolo Paulo chama de insondável. E que esse Deus insondável, ele quebre as cadeias aqui nesta hora. E quando falamos ele quebra as cadeias, agora você entende por que ele tem poder para quebrar as cadeias. Porque ele venceu o pecado e ele venceu as enfermidades. Salai, shalai, sharai, labai, roclai, surandarai. Espíritos de família que acompanham famílias e se apoderam de pecado e ignorância. Em nome de Jesus, sejam vencidos aqui nesse momento pelo sangue do Cordeiro.
e olhamos para Cristo. E olhamos para Cristo. Meditamos em Jesus. Com esses olhos que o Senhor nos deu, com essa mente que o Senhor nos presenteou, nós pensamos em Cristo. Para entender o tamanho da obra e entendermos mais um pouco o tamanho da graça que nos foi dada. E nos ajude nesses próximos dias a entrar mais fundo nisso. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito